Tem muita gente que pegou o carro, está viajando para descansar ou então para curtir o carnaval, mas em nenhum momento dá para a gente relaxar, nem na hora de abastecer o carro, não é mesmo? Por isso, a gente volta a conversar sobre golpes que acontecem quando você vai abastecer o carro em um posto de combustível com a advogada Samantha Matos. Bom dia, doutora. Bom carnaval para você, para a senhora, e um assunto que é muito pertinente, né? Obrigada, muito bom dia a todos que nos assistem. Sim, muito pertinente, afinal de contas, um prejuízo no veículo não é brincadeira, né? Pois é, a gente volta a conversar sobre esse assunto porque é um assunto de grande repercussão, são muitas as dúvidas em relação à questão de golpes. A pessoa vai abastecer ali, aí não sabe se a quantidade está correta, ali no que foi abastecido, a quantidade que ela pagou, a qualidade. A gente tocou sobre esses pontos, né, da última vez. Vamos fazer um resumo? Estava conversando com o Tony Black, ele falou que não sabia que existia essa régua que a gente pede no posto de gasolina para averiguar se a quantidade abastecida foi a quantidade que foi paga pelo cliente. Como é que funciona? Como é que a gente pode pedir para o frentista? Vamos lá, vamos fazer essa recapitulada, porque realmente as pessoas perguntaram muito, né? E chegou, inclusive, no Instagram, perguntas sobre isso. Então, aqui é uma oportunidade para a gente deixar mais claro esse assunto. Tem sim, tá? Em resumo, você, consumidor, que vai abastecer em quaisquer postos de gasolina, tem direito de verificar a qualidade e a quantidade dessa gasolina que está sendo colocada no seu veículo. É direito do consumidor, Sayuri. Chegou no posto, basta pedir ao frentista que ele imediatamente tem que direcionar para fazer esse teste. A gente chama popularmente como teste de proveta, ele ficou muito conhecido, né? Com essa nomenclatura, que é um tubo em que é colocado ali, né, a gasolina com a substância para verificar o nível de etanol. E aí tem a margem em que vai estar correto, né? A qualidade vai estar boa ou não vai estar. Então, ali é um primeiro fator de identificação da qualidade do produto que está sendo adquirido e colocado no veículo. Então, tem sim, não só da qualidade, mas também da quantidade, que a gente enfatizou a questão da fraude nas bombas. Justamente. Isso acontece e tem que ser verificado. Órgãos que fiscalizam, é importante também deixar isso muito claro aqui para o consumidor. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, tem site, tem telefone 0800, é importante que vocês liguem e denunciem se for o caso. Tem o Inmetro, aqui no Piauí, no caso a IMEP, né, que de fato operacionaliza, vai lá no posto, fiscaliza. Se tiver alguma irregularidade, pode inclusive fechar ou multar, pode interditar aquele posto. Então, assim, é importante que vocês saibam onde se direcionar. IMEP fica ali na Barão de Gurgueia, tá? E qualquer vício na quantidade desse produto, dessa gasolina, se tiver uma fraude na bomba, vocês podem estar lá abrindo essa reclamação na ouvidoria ou diretamente presencialmente. Então vamos à pergunta. Coloca a pergunta na tela para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Muitos consumidores, doutora, reclamam de preços diferentes na bomba e na placa. Isso é permitido? O que a gente pode fazer se isso acontecer? Não é permitido, porque aí você está colocando duas informações que se contradizem para o consumidor. E a informação ela tem que ser clara, né? E em casos de duas informações contraditórias, prevalece o que mais beneficia o consumidor, no caso, o de valor menor. Então, se está um valor na placa disponibilizado e outro na bomba, você tem que exigir o que está na placa, claro, se o da placa for de valor melhor, mais acessível, porque isso significa oferta. E a oferta vincula a obrigação do cumprimento, tá? Então, fazer de forma diferente seria uma publicidade enganosa, o que é vedado, proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Aí a gente busca esses órgãos que a doutora falou, né? A ouvidoria, o IMEP, o PROCON. Isso, na questão de valores, o PROCON também, né? O PROCON estadual ou o Senacom, por meio do aplicativo.gov.br. Todos esses órgãos vai sim dar o suporte de fiscalização e de resolução para essa questão. Vamos para a próxima pergunta muito importante também. Olha, se meu carro apresentar problemas depois de abastecer, como provar que o combustível foi a causa e exigir os direitos, doutora? Questão de problema no veículo em decorrência de combustível, Sayuri, é uma luta jurídica
né, que a gente realmente enfrenta. Por quê? Porque tudo vai depender da prova. Então, o que você que nos assiste, consumidor, tem que estar atento? É como produzir essa prova. Primeiro, nota fiscal. Sempre que abastecer, pegue a nota fiscal, porque é o primeiro indício, a primeira prova propriamente dita de que você abasteceu naquele posto. Porque hoje, né, Sayuri, a gente tem mania, a gente não pega mais nem o papelzinho do cartão de crédito. Passou e vai embora, não pega mais cupom, nota fiscal, nada. E aí, se der um problema, você tem que ter esse documento. Lembrando que pode também pegar a segunda via. E outra coisa que é extremamente importante é fazer uma perícia. Então, saiu do posto, identificou ali o carro enguiando, falhando, né? Principalmente nessas situações em que você abasteceu e já identifica de imediato alguma falha no seu veículo, leve imediatamente no seu mecânico de confiança, faça essa vistoria, peça um laudo, porque é isso que vai garantir o seu direito como consumidor para ser reparado, tá? Porque se for um outro problema, Sayuri, que não for da gasolina, o consumidor pode ter a opção, por exemplo, de uma garantia. Cada caso é um. Pode ser que você esteja ainda na garantia veicular, junto à fabricante ou à empresa que vendeu esse veículo para você, e aí você vai conseguir essa reparação. Se não estiver mais na garantia, né, você tem que correr atrás de quem gerou, qual foi o fornecedor que gerou o prejuízo, que gerou o dano no seu veículo. Então, se foi por causa de gasolina, vai, né, acionar os fornecedores corretos. E por que eu falo de luta jurídica? Porque quando o motivo é gasolina, a garantia veicular não cobre. Nossa. Eles dizem o quê? Que são fatores externos. E por ser fatores externos ao uso regular daquele veículo, não está coberto pela garantia veicular. Então, o consumidor fica no prejuízo. Então, assim, é uma coisa realmente que você tem que estar atento. Então, folia é bom, carnaval é maravilhoso, mas não custa, né? Peguem a nota fiscal e se identificar um problema de imediato assim que abasteceu, leva logo no mecânico, pede um laudo, e pede os testes da gasolina de qualidade, já faz as denúncias nas ouvidorias, né, pertinentes, IMEP, Inmetro, Procon, ANP. Doutora, percebo que as pessoas precisam buscar essas informações. A questão da nota fiscal, né, é essencial. Você ali pagou por um serviço, você recebe justamente para ter, né, como provar que você recebeu esse serviço. A gente fala não só em relação à ao combustível, mas a outros serviços prestados, produtos comprados. Vamos continuar agora com a entrevista com a advogada Samantha Matos. Estamos falando sobre golpes em postos de combustíveis. Aquele consumidor vai abastecer e às vezes fica desconfiado em relação à qualidade, quantidade. Doutora, tem uma pergunta aqui do Luiz Nunes, de Timon. Ele fala assim, se pode pedir para o frentista não programar a bomba? A gente acredita que ele está falando assim, eu chego lá e peço R$100, ele já coloca R$100 e vai abatendo, ou X litros e vai diminuindo. Ele fica desconfiado nesse ponto, ele pode pedir para não programar a bomba? Luiz, geralmente, o que acontece? Essas programações, elas são automatizadas pela empresa até para ser uma garantia de que aquele valor vai sair certinho, porque você consegue acompanhar ali, o valor vai decrescendo, né? E você tem certeza ali que aquele combustível foi colocado na quantidade que você pediu. Você pode pedir isso para o frentista? Até pode, mas não é esse fator que vai te garantir, de fato, que a quantidade que você pediu foi colocada no seu veículo. O que vai te garantir, se você tiver dúvida, é realmente pedir o teste do balde, popularmente falado, que a gente fala, né? Que é verificar se a bomba está, de fato, colocando a quantidade correta. Isso é feito na sua frente. Não é um balde propriamente dito, mas aqui é só para exemplificar. Tem lá o equipamento em que ele vai colocar a gasolina até 20 litros para você ver se de fato está indo na quantidade correta. Então, essa é a medida mais eficaz e melhor para você ter certeza se a quantidade está correta. Doutora, a gente tem mais uma última pergunta. Coloca na tela. O posto pode impor um valor mínimo para o pagamento com cartão? Isso é legal? Eu pedi para a senhora ser pontual por conta do nosso tempo. Pronto. Hoje. Então, sendo bem direta, não pode, tá? O que o posto de gasolina pode fazer, porque é legal, é colocar valores diferenciados por meios de pagamento distinto. Então, se é crédito, débito, né, pagamento à vista, ele pode fazer essa diferenciação. Agora, estipular um valor mínimo para que você pague com cartão de crédito, não. Se você quiser colocar R$1 no cartão de crédito, o posto vai e deve aceitar.
Doutora, obrigada pela sua participação numa agradeço. segunda de carnaval. A gente volta semana que vem com mais outro assunto. Maravilha, estamos aqui. E esse foi o nosso quadro Direito no Ar.